Muito bem. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, e a Bíblia diz para nós, para mim, para você: e em meu nome expulsarão os demônios, que mais? Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, é isso mesmo? Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E ainda continua dizendo: depois de ter recebido esta palavra, os discípulos partiu, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Espírito Santo, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Estes sinais acompanharão, e os sinais seguiram, se cumpriram, né? Quando a Bíblia diz, Jesus Cristo disse isso aqui, Ele está passando para a sua igreja, para mim e para você, uma procuração. Está passando para nós uma procuração, nos dando poderes, né? Aí a procuração, ela tem os seus limites, né? Cada procuração, às vezes você recebe uma procuração apenas para assinar alguma coisa, apenas uma vez. Há procurações que têm poderes mais amplos, mas Jesus Cristo aqui nos deu uma procuração com amplos poderes. A única coisa que nós não podemos fazer aqui, que Jesus não falou que a gente pode fazer, é salvar almas, só Jesus salva, né? E também batizar no Espírito Santo. E os demais sinais que Ele faz, que Ele fez, Ele passou uma procuração para a igreja, e você, como membro da igreja de Cristo, tem em mãos esta procuração, né? Para fazer os sinais que Ele fez. E Ele ainda pôs uma cláusula lá, e ainda pode fazer alguma coisa até maior do que estas que eu fiz, né? Ele chegou a ressuscitar mortos. Que seria maior do que isto, hein? Então, não esqueça disso, irmão. Não esqueça disso, irmã. Você tem uma procuração nas mãos. Aleluia. E essa procuração te dá amplos poderes. Aleluia. Glória a Deus, porque Ele assinou essa procuração, e você pode usá-la, né? E aqui está o nome dele registrado nesta procuração. Quem assinou? Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Jesus de Nazaré, né? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O rei tinha poder para fazer qualquer coisa, né? O rei, ele criava as leis, ele executava as leis, e ele julgava também se não desse certo, né? Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele é também o médico dos médicos. Ele assinou como médico dos médicos também essa procuração, entregou para você. Você acredita nisso, irmãos? Aleluia. Pegarão em serpentes. Meu Deus, coisa maravilhosa, né? Só Jesus para fazer isso por nós. Vamos ler a Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 15, com muita atenção, com muita reverência. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 15. Ora,
A serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto das árvores da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: portanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Graças a Deus. Irmãos, olha, a Bíblia, ela fala, pelo menos, pode ser que tenha mais, mas pelo menos serpente na Bíblia, nós encontramos pelo menos 3 significados que foram dados pela palavra de Deus à serpente. Nós encontramos a serpente quando os filhos de Israel voltavam, lá no capítulo 20, capítulo 21 de Números, o povo de Israel estava voltando lá do Egito, e quando eles se depararam com o povo de Edom, que por sinal são descendentes de Esaú, né, que é irmão de Jacó, que se tornou a nação de Israel. Estes irmãos não permitiram que eles passassem pela terra deles. Imagine só, irmãos, exatamente os irmãos, o povo de Edom não permitiu que o povo de Israel, talvez Moisés estivesse tranquilo no seu coração, dizendo: essa parte do deserto, desse caminho nosso em direção a Canaã, vai ser fácil de passar, porque se trata de irmão nosso, irmão, né? Não são descendentes de Ismael, de Agar, não, é irmão mesmo, irmão de pai, de mãe. Não é filho da escrava, não são os árabes, não, é irmão. Mas eles não permitiram que eles atravessassem. Aí Moisés chegou a dizer para ele: não, nós não vamos nem tomar água durante esse caminho. Nós vamos passar pelas estradas certinhas, não vamos pegar nada, usar nada da terra de vocês, é só mesmo deixar a gente passar, porque nós temos um destino, um lugar para chegar. Mas
o irmão não deixou, não permitiu. Triste isso, né, irmão? Quantas vezes isso acontece entre irmãos, não somente carnais, mas principalmente espirituais, né? Por exemplo, irmãos dentro da igreja, irmãos do mesmo departamento, da mesma congregação, da mesma Assembleia de Deus, né? Ou irmão de outras denominações religiosas também, que se dizem evangélicas, ou às vezes até nós mesmos também, tentamos dificultar o caminho de alguém que está em direção à terra prometida, né? Era para ser bem mais fácil, não era? A nossa caminhada, na verdade, aqui na terra, deveria ser bem mais fácil se não fossem os irmãos. Estou certo ou estou errado? Quantas vezes você fica triste por causa do irmão, da irmã? Quantas dificuldades a sua própria família impõe, né? Quantos problemas surgem dentro da própria igreja? Quantos problemas existem entre casais que um dia se amaram tanto ao ponto de se casarem? E quantas dificuldades, um se torna um problema, um empecilho para o outro, tentando impedir a caminhada, não permitindo que alguém prossiga, que alcance o alvo. Mas aí eles tiveram que rodear pelas montanhas, né? E aí começou, irmãos, porque se fosse só o problema que tivesse, que acontecesse entre os irmãos, enquanto eu vou tomar um pouquinho de água, vai dar uns 3 glória a Deus aí, só uns 3, que dá prazo aqui para mim tomar água. Obrigado, viu? Por me ajudar. É tão difícil quando a gente vai tomar água. Os pregadores sabem disso, né? Que vai tomar água, o povo fica calado, já que durante toda a minha pregação o povo fica calado. E aí, mas quando eu estou falando, pelo menos a minha voz alguém está ouvindo, né? Mas aí eles tiveram que rodear, irmãos, caminho mais longo, estrada mais difícil, né? E exatamente porque o irmão não deixou que o irmão passasse, e o caminho se tornou mais difícil, eles começaram a murmurar, a reclamar, a blasfemar contra Deus. Que caminho difícil, que dificuldade, que problema. Quantos aí já fizeram isso na vida, né? Quantas vezes nós mesmos já fizemos isso? Meu Deus, se eu soubesse que era assim, eu nem tinha aceitado isso não. Meu Deus, que problema sério, e reclama. Às vezes a gente tem até uma oficina, tem até lá uma loja, né? Está funcionando, está entrando dinheiro, a gente está vivendo, mas fica reclamando. Meu Deus, não dá certo, arruma outro, não dá certo. É um problema, não é assim? Às vezes a pessoa tem uma fazenda, meu Deus, o gado não está bom, tem a fazenda, mas não está dando leite suficiente, a seca, a chuva demais na hora da colheita, a soja está barata, mas tem a fazenda, tem o carro, tem a caminhonete, tem tudo, tem muito mais, né? E a gente continua reclamando, o maná continua caindo, ninguém ficou sem o almoço, ninguém ficou sem a janta, né? Ninguém ficou sem a proteção de Deus, a nuvem que cobre a igreja do Senhor nesta caminhada, ninguém ficou sem nada disso, mas a gente reclama mesmo assim, né? Aí Deus, irmãos, permitiu que serpentes, eu já tenho, para mim, o animal mais horripilante que tem é serpente. Nem vídeo de serpente eu gosto de ver. De vez em quando alguém vem para mostrar um vídeo de serpente, eu tiro isso para lá, não gosto de ver. É uma coisa ruim demais de se ver, né? Mas aí o próprio Deus permitiu que viessem serpentes ardentes. Será que como é que é isso? E vocês já estudaram a respeito desse negócio de ardente? Além de ser serpente, tem que ser ardente ainda. Não bastava ser apenas serpente venenosa, não. Serpente ardente, aquelas que mordem, mata, ainda dói demais, né? Meu Deus do céu. Tudo por causa de um irmão que não deixou passar.
Mas a Bíblia, eu estou falando tudo isso para o nosso ensino, mas também para falar que aí Deus orientou que Moisés fizesse uma serpente de metal e levantasse no deserto sobre uma haste, e todo aquele que fosse mordido pela serpente e olhasse para aquela imagem da serpente que Moisés havia levantado, era sarado na hora. Amém? Aí Jesus falou também, assim, lá em João no capítulo 3, naquela mesma passagem lá do versículo áureo da Bíblia, Jesus falou também que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, e todo aquele que olhar para ele, né, será salvo. Então, serpente não é só significado de maldade, de ruindade, de coisas ruins, né? Tem esse significado também. A Bíblia fala também lá em, deixa-me ver aqui, lá em, onde mesmo, irmãos? Me ajuda aí. A Bíblia fala também a respeito da serpente, de outra serpente, a serpente do deserto. A Bíblia fala também sobre aquela serpente lá de Apocalipse, capítulo 20, o versículo 2, que é chamada também de antiga serpente, se referindo àquela serpente sobre a qual nós lemos aqui no capítulo 3 de Gênesis, que a Bíblia fala que ele, né, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, é Satanás, diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, né? Essa serpente lá do Éden também é referida lá em Apocalipse. Mas voltando aqui para a serpente lá do Éden, a serpente que nós lemos a respeito dela. E a Bíblia também fala sobre, lá em Mateus no capítulo 10, versículo 16, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes, como as serpentes, né? E simples ou inofensivos, como as pombas. Uma tradução fala inofensivos. O crente tem que ser inofensivo. Aquele animal que não é a serpente, tem a prudência da serpente, que nós vamos estudar daqui a pouquinho a respeito dela, né? Mas tem que ser inofensivo. Da serpente a gente pega a prudência, e da pomba a gente pega a simplicidade e sermos inofensivo. As pessoas, irmãos, têm que encontrar com você e se sentir bem. Não é como se encontrar um urso no meio do deserto, ou um lugar onde não tem lugar para se esconder ou para subir, para se livrar dele. Não é como encontrar uma fera brava no meio do mato. A pessoa tem que encontrar com você e se sentir tranquilo. Ela é inofensiva. Você é inofensivo, irmão? Léia, você é inofensiva. Você, irmã, vocês são inofensivos. Vocês não picam assim como a serpente, não, ardente. Ninguém aqui é uma serpente, graças a Deus. E nem é influenciado como Eva foi pela serpente. Porque às vezes a pessoa não é uma serpente, mas anda sob os conselhos da serpente e se dá mal, e levam muita gente como nós, que não temos nada a ver com isso, fomos atingidos pela serpente lá do Éden também. Tudo isso que nós passamos hoje tem culpa da serpente lá, né? A enfermidade veio por causa da serpente,
Aí já não estou falando mais da serpente em si como animal, mas aquele que usou a serpente. Eu não sei se o diabo ele foi conversar com o leão, conversar com o leopardo, conversar com o urso, conversar com alguém para poder ver se eles aceitavam essa, mas ele escolheu a serpente. Eu não sei também se a serpente antes disso ela tinha perna e pé, porque a Bíblia fala que foi uma condenação que Deus disse para ela: a partir de agora você vai andar sobre o seu ventre, vai comer pó. Talvez ela tivesse perna, pé, não sei. Quem sabe, né? Eu não quero nem saber. É uma das coisas que eu não quero perguntar quando eu chegar no céu, é a respeito de serpente, porque eu não gosto de serpente. Ninguém gosta, né? Nem aquelas que não têm veneno. Amém? Porque lá em Israel, segundo os entendidos, existem mais ou menos 40 tipos de espécies de serpente e apenas 9 são venenosas, né? Aqui nós temos a caninana. A caninana ela até mata as outras serpentes, né? Mas mesmo assim eu não sou muito amigo dela, né? Então existem outras. O que é? Eu não estou ouvindo, me ajuda aí, transmite. Pegou uma caninana sem ver. É uma caninana ou coral? Meu Deus. Mas a Bíblia falou, cumpriu a palavra que Jesus falou, né? Pegarão em serpente e não lhe fará dano algum. Está vendo, irmão? Mas ela pegou sem ver. Não vai sair por aí pegando serpente, vendo ela não, que vai dar mal. Tá bom? Sem ver. É em caso de descuido. Se você pegar descuidado, não tem problema, né? Amém? Tá todo mundo bem, né? Depois alguém vem para mim e me fala assim: não estava dando glória a Deus porque eu estava prestando atenção, para me ajudar, tá bom? Olha só, vamos entrar aqui, lá em Israel, segundo os entendidos, mais ou menos 40 tipos, envolvendo todo o espaço bíblico, geográfico bíblico. Existem mais ou menos 200 tipos de serpentes, diferentes espécies de serpentes, né? Mas a Bíblia diz assim, lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né? O diabo, ele é tipificado na Bíblia pela serpente. A serpente, ela tem mais condições de te ofender ou dar o seu bote se ela estiver enrolada, né? Ela tem aquele impulso para te alcançar, né? As ciladas do diabo. A Bíblia fala que a gente tem que estar pronto, fortalecido e preparados, né, para ficar contra as astucidade da serpente. Entre todos os animais do campo, Satanás fez uma pesquisa e, com seus demônios, arrumou um instituto lá e mandou fazer aquela pesquisa, e chegaram à conclusão que o animal mais astuto que tinha era a serpente. Entre todos os animais do campo. Então vem cá, serpente, eu tenho uma proposta. Vamos ficar famosos nós dois. E ficaram, né? Embora que no sentido negativo. Porque tem gente que é famoso, irmão, no sentido negativo, né? Você conhece alguém que é famoso no sentido negativo? Você tem algum amigo que é famoso no sentido negativo? Quando se trata de maldade, de perseguição, de coisas terríveis que
que prepara ciladas para você cair, com palavras, com pegadinhas, com coisas, né? Tentando te ofender de alguma forma, né? Mas nós estamos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você sabe que em 2018, nos Estados Unidos, um cientista foi picado pela cabeça de uma cobra. Você sabia que a cobra, mesmo depois de morta, ela mantém alguns reflexos? Você já viu uma cobra depois de morta, ainda ela se mexe. Ela se movimenta, ela mantém alguns reflexos. E o cientista cortou a cabeça da cobra, e quando ele pegou a cobra, a cabeça da cobra mordeu. Pelo reflexo. Realmente não tem nenhum outro animal que faz isso. Você sabia que depois de meses, ou talvez anos, ela, depois de morta, se você pisar dependendo do ambiente em que estiver a presa de uma cobra venenosa, pode ser que você morra pelo seu veneno? Não sendo esse tipo de cobra igual o sucuri, a malignidade da serpente está na presa, no veneno que ela solta. Não é que, irmã Elisângela, que a caninana não tenha veneno. Ela tem veneno, só que ela não consegue. A presa dela é mais atrás, então ela não consegue soltar o veneno dela. É jaracuçu, terrível, né? Logo, a gente entende que a cabeça da serpente é que é o problema. A cabeça da serpente. Um certo senhor também nos Estados Unidos estava fazendo a limpeza do seu quintal, encontrou um cascavel e com a pá ele cortou a cabeça dele e pegou a cabeça para poder jogar fora, e quase que ele morre. Mas eu tenho uma notícia para você. Ele prometeu esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. Agora dá para dar um glória a Deus, irmãos? Por que que tem que esmagar a cabeça da serpente? Ele prometeu, é o tema da nossa mensagem de hoje. Ele prometeu. Hoje eu falei perto da Sueli assim, ele prometeu. Ele falou, o que foi? Eu não quis adiantar o tema da mensagem para ela, porque eu queria que fosse também uma bênção para ela, né? Ele prometeu esmagar a cabeça da serpente. Irmãos, isso me deu uma alegria tão grande. Aleluia. Depois eu pesquisei muito sobre serpente. Embora não goste de serpente, evitei ver as imagens de serpente, mas li muito sobre serpente esses dias e vi que realmente o trem é feio. Mas depois eu li na Bíblia que ele prometeu esmagar a cabeça da serpente. Outra notícia boa que eu tenho para você. Ele esmagou a cabeça da serpente também. Aleluia. Glória a Deus por isso, irmãos. Aleluia. Pode respirar, Lília, tranquila. Ele já. Aleluia. Agora eu quero voltar lá na procuração, né? Na procuração que ele passou para você. Você que até hoje continua sendo ofendido pela serpente. Talvez você não tenha feito uso do poder dessa procuração, que não é nada mais, nada menos do que o poder do nome de Jesus.
Aleluia. Aquele que esmagou a semente da mulher, que esmagou a cabeça da serpente. Aleluia. Glória a Deus. Na cabeça, irmãos. Na cabeça é onde estão os reflexos, né? Na cabeça é de onde vêm as propostas do diabo. Quando Jesus esmagou a cabeça da serpente, você tem que entender isso. Aí tem que entrar um componente de uma palavrinha que só tem 2 letras, fé, para você fazer uso disso, né? Você tem que ter fé e acreditar que o nome de Jesus, ele esmagou a cabeça da serpente e logo ele esmagou todos os projetos do diabo que ele tem contra você. Aleluia. Todos os projetos do diabo, pastor Silvio, foram desfeitos na morte de Jesus Cristo. Quando ele esmagou a cabeça da serpente. E você precisa tomar posse dessa verdade. A igreja de Jesus, por muito tempo, irmãos, nós somos aquelas pessoas assim, que por não termos fé suficiente, nós falamos assim: olha, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, né? Nós usamos muito isto. É claro que nós estamos dentro da vontade de Deus, mas sabe qual que é a primeira vontade de Deus? É que ninguém se perca, é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida? É que todos sejam, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, tudo que, o castigo que, até a depressão não ficou de fora, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados no passado. Aí a gente ora: não, mas eu sou muito humilde, se Deus fizer. Mas se Deus não fizer, tudo bem. Mas por que a gente não crê mais que Deus vai fazer? Por que a gente não declara mais essa verdade? Porque Ele falou que em meu nome expulsarão os demônios. Por que nós vamos conviver com o demônio dentro da nossa casa? Ou às vezes até na nossa vida também, interferindo na nossa vida, da nossa existência para sempre. Se Ele falou que nós vamos expulsar os demônios, que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e vamos curar, por que nós vamos pegar outros exemplos bíblicos, como Jesus disse: se for a tua vontade, cumpra a tua vontade, se não, não seja feita. Nós temos vários exemplos. Por que nós não pegamos os exemplos positivos e nos apegamos aos exemplos negativos? Por que nós lembramos que Paulo deixou alguém doente em Mileto? Porque talvez essa pessoa não cresce dessa forma, não sei por quê. Por que nós cremos apenas que não vai dar certo? Por que isso aqui me deixa intrigado? Por que a gente não crê que vai dar certo? Que a cilada do diabo vai ser desfeita? Que o inimigo não vai levar seus filhos para as drogas? Por que a gente não crê que o câncer vai desaparecer? Por que a gente prefere crer diferente? Amém. Enquanto você dá mais glória a Deus, vou tomar mais uma água aqui. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa tomar posse dessa verdade.
A serpente, irmãos, a Bíblia fala que nós demos aqui, né? As astutas ciladas. Enquanto você está dormindo, o diabo estava lá, enquanto Eva e Adão estavam dormindo, o diabo estava fazendo a pesquisa e encontrou a serpente. E viu na serpente muita coisa que se identificava com ele se ele a usasse. Né? Ela era astuta. Ela era sagaz. Então, você precisa crer que ele esmagou a cabeça da serpente. E quando ele esmagou a cabeça da serpente, as astutas ciladas do diabo também foi esmagada. Você precisa crer nisso. Que você não está mais à mercê das ciladas dos amigos, dos superiores, das pessoas que estão acima de nós e que pensa que manda em nós. Porque tem gente que pensa que manda na gente, não sabia disso. O governo pensa que manda na igreja, o Congresso pensa, eu vou votar e vou fazer assim, eu vou fazer, e está fazendo, e está fazendo. Estão fazendo reuniões para mudar o plano de ensino desde dos primeiros anos do ensino, para poder implantar ideologias na cabeça do menino, enquanto ele está crescendo, né, como a Bíblia diz, né? Para crescer não crendo em Deus, não crendo nas coisas que Deus faz. Alguém está pensando que manda na igreja. Alguém está pensando que tem poder de te levar, de te trazer, de te empurrar, jogar no chão, pisar em cima. Não, não tem. Nós temos poder na nossa vida, não nosso, mas daquele a quem nós entregamos a nossa vida, e podemos nos levantar contra essas ciladas do diabo. Quando ele esmagou a cabeça da serpente, foi embora as ciladas do diabo contra você, foi embora os planos do diabo contra você, foi embora os desígnios do diabo contra você, foi embora também as vontades, os desejos do diabo contra você, os reflexos do diabo contra você também foi esmagado. A inimizade que alguém levanta contra você para te prejudicar, né? Aleluia. Porém, inimizade, serpente. Agora em diante você vai ter um inimigo. Quem que é esse inimigo da serpente? Aquele que esmagou a cabeça dela. Deus colocou inimizade, irmãos. É por isso que nós não temos amizade com o diabo. Nós não podemos ficar, não podemos ser colegas do diabo. Não podemos ser amigos do diabo. Não podemos dar espaço para o diabo. Nós não podemos apenas cortar o rabo do diabo. Nós não podemos arrebentar o diabo pelo meio. Nós não podemos apenas cortar a cabeça do diabo. Nós temos que esmagar por meio do nome de Jesus. Aleluia. Aí vai embora os reflexos, vai embora as inimizades, as porfias, sabe aquelas... Você pensa que quando você está porfiando contra alguém, às vezes dentro da igreja, vamos atrapalhar um pouquinho aqui o andamento dessa obra aqui, porque não está do meu jeito, do jeito que eu gostaria que está. Vamos dar um jeitinho aqui para ficar mais difícil, para emperrar mais, né? Tem gente que pensa que tem poder para poder travar as rodas da obra de Deus, igual Deus travou as rodas dos carros do exército de Faraó, né? Aleluia. Não tem, irmão, ninguém tem poder para travar as rodas da igreja. Nós rodamos livremente, porque Ele já tirou as ciladas, os empecilhos, tudo que estava à nossa frente foi, o caminho está livre, o acesso está livre, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. As porfias, as tentações. Irmãos,
A serpente, por meio dos seus reflexos, ela tem poder de encantamento. Sabia disso? Ela pode encantar, eu já falei aqui lá várias vezes de uma serpente encantando um animal pequeno, e o animal com as suas próprias perninhas entrando dentro da boca da serpente. Terrível, né? E às vezes alguém não quer fazer uso do poder do nome de Jesus, fica brincando com serpente, entendeu? E o diabo está encantando. Você pensa que está prejudicando alguém? Você pensa que está falando mal de alguém para poder o trabalho de alguém não dar certo? Para poder ficar difícil para a pessoa? Você está sendo usado pelo diabo, sabe? Para encantar, para tragar alguém, para não deixar que essa pessoa sobreviva espiritualmente. Mas em nome de Jesus, as astutas ciladas do diabo está encerrada no nosso meio e na vida de muitas pessoas que estão sendo usadas pelo diabo também. Aleluia! Olha, as tentações, as astutas ciladas do diabo contra a fé, ele esmagou. Contra os casamentos, quantas pessoas que poderiam ser uma bênção na igreja, tinham tudo para ser uma bênção na igreja, mas deixa o diabo entrar no casamento e coloca inimizade entre o casal. Aquilo que deveria ser bênção se torna numa desgraça. Porque tudo aquilo que cai da graça é desgraça. Quando fala desgraçado, é uma pessoa que não tem mais a graça, foi desfeita a graça que havia nele. E a graça é a coisa mais importante que tem, que é o favor imerecido de Deus na nossa vida. Aquilo que nós não merecíamos, Ele fez por nós. Aleluia! Contra famílias, contra casamento, contra igrejas inteiras. Às vezes, a denominação ainda existe, mas a igreja não existe mais. Sabia disso? Existem muitas denominações, muitas ADs. Mas eu quero saber se é a igreja diferente. A igreja que marcha em direção às mansões celestiais, a igreja do arrebatamento, a igreja que foi comprada, lavada, remida, transformada pelo sangue de Jesus. Aleluia! A igreja que é protegida das ciladas do diabo. Mas o diabo ainda tem poder sobre grupos de pessoas, departamentos, que ao invés de ser uma bênção, se torna um tropeço. Sobre projetos, tudo está na cabeça que foi esmagada. A manipulação, né? Quantas pessoas tentam manipular um grupo ou algumas pessoas. O engano, as ameaças, as intimidações, as artimanhas, as seduções, né? Na cabeça do diabo, ele consegue colocar na cabeça de alguém, distorcer as verdades bíblicas, roubar, de uma vez por todas, a sua paternidade. Aleluia. Mas a cabeça do diabo, que planejou estragar a sua vida, às vezes usando até o seu próprio pai, e
que fez de você uma pessoa às vezes alienada até do próprio Pai nosso que está nos céus, lembra, ela foi esmagada por Jesus. Ele prometeu, né? Ele prometeu esmagar a cabeça da serpente. Fica com isso na sua cabeça, irmãos. Sabe? Não tira isso da sua cabeça, não. O inimigo, a serpente, ela é sutil. A serpente, geralmente, ela se adapta à paisagem. As serpentes que vivem nas árvores, geralmente elas são verdes, ou meio que parecida com as cascas das árvores. Se ela vive no chão, ela parece talvez uma folha seca. Não é assim? É o disfarce de Satanás, que às vezes se aproxima da gente parecendo alguma coisa que é do nosso dia a dia. Não, isso aí aconteceu comigo várias vezes, é mais uma vez só. Mas é uma serpente. Nem tudo que parece é. Eu já venci tantos problemas parecidos com estes. A serpente se adapta à sutilidade, o disfarce de Satanás. A serpente, irmãos, não emite sons assustadores. Como você vê os ursos, aqueles ursos grandões, né? Abre a boca. Você, ó. Cascavel dá tem um chocalhozinho, né? Mas é uma das serpentes que não erra o pulo. Ele não dá o pulo, o bote, se ele não tiver certeza que vai te alcançar. Sabe? A serpente não tem a pressa para dar o bote. Ela espera o momento certo, espera a sua vulnerabilidade. Quando você vai se aproximando, vai se acostumando com o ambiente, vai acostumando, vai perdendo o medo, né? Porque às vezes no início você fica com medo. Peraí, eu não vou chegar perto desse negócio não. Aí depois você vai aproximando mais do pecado, da cilada. Você vai se aproximando, o diabo vai enganando, vai atraindo, você vai aproximando. De repente você está dentro da boca. Sabe? A serpente, irmão, ela não tem tropel ou ruídos ao se deslocar, como um cavalo, né? A serpente, ela consegue andar sem fazer barulho. Já viu, irmão? Que coisa terrível é aquela. Realmente não tinha outro animal para o diabo usar melhor para ele, claro, do que a serpente, né? Ela é misteriosa. Misteriosa como andar sem pés. Não é um mistério para a gente. Claro que existe a explicação científica para isso, mas é um mistério para a gente que é leigo, né? Como que andar, se deslocar sem pé? E às vezes as coisas misteriosas nos chamam a atenção. O ocultismo nos chama a atenção. Quantas pessoas estão mergulhadas no baixo espiritismo? Entendeu? Procurando pés em serpente. Coisas ocultas. Ocultismo. Sabe? Mas agora tem uma coisa que eu tenho para falar para os irmãos.
As serpentes, todas elas, as venenosas, elas têm medo do ser humano. Sabe? Você não vai ver a caninana corre, né, atrás. Mas geralmente as serpentes, quando com a chegada do ser humano, ela vai se distanciando. Você coloca um fogo, a fumaça corre com ela, ela não gosta de fumaça, ela vai se distanciando, vai ficando mais limpo, ela fica com medo de ficar andando, se expondo. Entendeu? Então ela vai se afastando. Cada dia mais ela vai ficando mais longe. Onde vai aglomerando mais gente, aí que ela vai mais longe. Ficando mais longe, mais distante. Aleluia. Ainda bem, né, irmãos? Já pensou se nós estivéssemos aqui, de repente passasse, tivesse uma serpente aí debaixo do seu pé? A irmã Lacia até olhou para baixo. Eu falei, debaixo do seu pé. Eu falei, ela vai olhar para baixo. Quando as pessoas veem uma serpente, depois qualquer coisa que esbarra nele, ele dá um pulo. Não é assim? Não é assim? Uma vez nós estávamos na casa do irmão Alidair, na fazenda, né? E ele contando a história de uma cascavel que quase pegou ele. E o Toninho foi por trás dele assim e pegou uma varinha e cutucou na perna dele. Ele deu um grito e um salto no meio da sala. Ela fica mais afastada da gente. Por quê? Porque você tem o sangue de Jesus Cristo na sua vida. Fica tranquilo, irmãos. Não saia de perto daquele que esmaga a cabeça da serpente, porque ela tem medo dele. Irmãos, uma das coisas que mais faz a gente acreditar em Deus é o medo que o diabo tem do nome de Jesus. Não é? Em termos de mistérios, né? Em termos de mistérios, é uma das coisas, irmão João Lourenço, que mais faz a gente acreditar no poder do nome de Jesus, é quando a gente chega, e tem que ser com autoridade, viu? Não chega para o diabo lá assim, em nome de Jesus, sai, sai, diabo, sai. Tem que ter autoridade. Usa toda a força do seu pulmão contra o diabo. O diabo é assim, é igual aqueles cachorros pequenos, né? Que se você que gosta de morder, que eles chamam de cachorro traiçoeiro, né? Se você chutar ele não corre de você, mas se você olha que você vira, ele vai no seu calcanhar. Que esse cachorrinho pequenininho, entendeu? O diabo é assim. Então você tem que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas se ele vê que não tem resistência, é perigoso ele pegar você. Entendeu? Então quando for expulsar um demônio, pode ficar bravo mesmo, em nome de Jesus, porque não é você, é o nome de Jesus. Se ele quiser argumentar com você, você tem razão, não é eu mesmo, não, é o nome de Jesus, e pronto, e acabou, e pronto, e tem que sair. Aleluia. É por isso que até as pessoas que não serão salvas expulsam demônios. Naquele dia, alguém vai chegar para Jesus, mas em teu nome nós expulsamos o demônio. Mas o seu nome é que não está aqui no livro da vida, não é o meu nome. Meu nome eu sei que tem poder de expulsar, mas o problema é o seu nome que não está escrito aqui no livro da vida. O problema é esse. Até as pessoas, irmãos, que não são salvas, cura enfermidades em nome de Jesus. Aí você vê alguém, sai reportagem, fulano de tal, roubou tanto, aí você vê lá e vê ele curando, e está curando mesmo, viu? Aí nós, não vamos curar ninguém não, porque isso é só se Jesus quiser. Cuidado com isso. E colocamos um medo no coração da igreja. Muitos de nós, pregadores,
ensinadores da palavra de Deus, na nossa humildade falsa, que na verdade a gente queria ser curado mesmo, né? Mas porque de medo de a gente falar e não acontecer, né? A gente fala, não, é porque Deus não quis. Não. Agora tem uma coisa, se você não crê, não acontece. Porque até Jesus não conseguiu fazer muitos milagres lá em Corazim, Cafarnaum também. Ai de ti, como eu queria. Aí não teve jeito, vocês não creram. Sabe quando o paralítico vai andar aqui, irmãos? Quando todo mundo que estiver aqui assentado em cima do púlpito estiver pensando a mesma coisa. Se tiver um de vocês aqui pensando o contrário e torcendo contra, nenhum paralítico vai andar aqui. Tem que começar daqui. Por que na maioria dessas igrejas que pregam cura, só fica o pregador lá em cima? Não tem ninguém torcendo contra lá. Entendeu? Me desculpa, mas eu estou aqui para falar a verdade. Enquanto a igreja, a maioria da igreja, 80%, não vou falar que todo mundo não, mas pelo menos 80%, mais de 50% da igreja acreditar, você vai ver que realmente acontece. Acontece sim. Mas ficou triste porque o cargo não foi para ele. O outro ficou triste porque não foi separado. O outro está triste porque a família dele não sei o que tem. Porque a filha, porque o filho não sei o que tem. O outro está torcendo contrário. Não dá certo mesmo. Desse jeito não dá certo não, irmãos. Um não acredita. Fala, não, isso aí, irmãos, isso aí. Não, eu sou santo. Mais do que o Senhor dos exércitos. Mas eu não creio na cura divina. É por isso que eu gosto de aconselhar as pessoas dentro da minha sala. Porque ali, irmãos, ali é o meu espaço. Eu já falei, e aqui tem pessoas que já passaram por lá, eu já falei, a partir de hoje, em nome de Jesus, esse negócio não está mais na sua vida, e acabou e pronto. E a pessoa dessa escada, sorrindo, alegre, liberta, feliz, louvando a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vou encerrar agora, né? Agorinha, né? As cobras venenosas têm muito mais medo de nós, irmãos, humanos, muito medo de nós. A orientação é não se aproximar. Não toqueis. Ao mesmo caso lá do fruto, né? Esse negócio de tocar não tinha não, mas Eva falou, né? Na hora de ela falou lá, não toqueis. Ela não falou, Jesus falou para não, Deus tinha falado para não comer, né? Aí ela acrescentou, não é nem para tocar, mas está certo. Dá para aproximar de coisas que Deus falou que não é para fazer? Fica longe mesmo, é melhor ficar mais longe mesmo, mais distante. Quanto mais distante, melhor. A orientação é não se aproximar. Mas só para terminar, abra seu coração, que eu vou profetizar na sua vida agora. Ele prometeu esmagar a cabeça da serpente. Portanto, todos os desígnios malignos contra você, contra a sua família, contra o seu trabalho, contra tudo aquilo que te pertence, está esmagado pelo poder do nome de Jesus. Ele não tem poder mais nessa enfermidade, porque ele já esmagou e já levou sobre si. Ele não terá poder mais sobre essa depressão, porque o castigo que nos traz a paz já estava sobre ele. Sobre essa dor de cabeça que te aflige, e você não sabe o que é.
sobre essa pressão alta em nome de Jesus, que você faz exames, está tudo normal, mas ela continua alta. Sobre essa diabetes incontrolável, ele já levou sobre si, ele já esmagou a cabeça da serpente. Esse problema nas coronárias, nas veias entupidas, esse problema nos ossos, nos nervos, esse câncer, esse nódulo, essa enfermidade, esse problema difícil, insolúvel até hoje, ele prometeu e ele cumpriu e já esmagou a cabeça da serpente. Então, em nome de Jesus, receba agora a sua vitória. Pode glorificar a Deus. Esse é o Deus que eu creio. Essa é a fé que eu vivo e que eu quero viver. Aí o diabo vai colocar na sua cabeça: mas eu sou tão falho, tão pecador, eu não consigo. Consegue sim. Isso é mentira de Satanás. Esse negócio dele falando que você não merece aí na sua cabeça, por uma razão ou por outra, é mentira dele. Expulsa agora em nome de Jesus. Continue crendo, continue declarando no nome de Jesus: ele já esmagou a cabeça da serpente.